Como lidar com a mente inquieta? Você já se pegou naquela situação em que quer ficar calmo, tranquilo e fica aquele turbilhão de pensamentos descontrolados passando por sua mente? Já se pegou querendo adormecer, ter um sono tranquilo, mas a mente parece que não para de trabalhar e aquele turbilhão de pensamentos incessantes? Pois é, se este assunto te interessa, se você passa por esta dificuldade, então fica comigo neste vídeo até o final, porque nós vamos ter como convidada a doutora Mariela Silveira, que vai falar sobre o assunto e como você pode tratá-lo de forma totalmente Olá, natural. nós vamos falar sobre as bases científicas da meditação. A meditação saiu de um contexto tradicional, de um contexto onde havia uma relação com religião, com rituais, e como muitas pessoas que faziam meditações nas mais diferentes culturas, nos mais diferentes momentos da história da humanidade, começaram a apresentar um benefício muito grande, tanto do ponto de vista da saúde física, quanto também do ponto de vista da saúde mental e emocional. Os resultados foram usados pela ciência. Esses grupos passaram a ser muito estudados para que houvessem benefícios em termos de saúde, para que a gente pudesse compreender mais e explicar melhor como ele pode ser usado dentro de um contexto inclusive hospitalar, mas também dentro de um contexto dentro da própria escola. A meditação, portanto, hoje em dia se percebe que ela tem uma atuação tanto no ponto de vista de tomada de decisão. Ela atua em diminuir a chance de nós termos algumas atitudes que nós não gostamos. Por quê? Ela faz com que a gente reconheça de uma forma melhor as nossas emoções, que levam sempre aos pensamentos e que levam ao comportamento. Dessa maneira, a tríade cognitiva pode ser dada de uma forma mais efetiva. O que significa isso? De fato, antes de eu ter uma conduta, antes de eu falar de uma certa forma com uma pessoa, eu consegui reconhecer isso e escolher quais são as emoções e quais são os comportamentos que são mais saudáveis para mim. Resumidamente, é assim que ela funciona. Na saúde cardiovascular, para que a gente possa ter uma ideia, foram já muitos trabalhos que mostraram os benefícios, desde redução de pressão arterial, até mesmo a redução da taxa de mortalidade, da pressão arterial e do consumo dos medicamentos antihipertensivos, da própria aterosclerose, que é as plaquinhas de gordura que ficam depositadas na parede dos vasos, bem como também do espessamento das nossas artérias, assim como, enfim, a constrição dos vasos e também da própria redução de pressão e de isquemia, ou seja, de infarto. Mas o que isso tudo tem a ver com o nosso conceito das escolas? Significa que quanto mais precocemente nós conseguirmos usar a meditação, mais saudáveis essas crianças vão ser e esses adultos vão ser também. Depois ele já foi estudado para uma porção de coisas, como por exemplo a redução de pessoas que fumavam. Por quê? Porque a meditação passa a ser algo bastante prazeroso, que modifica os nossos neurotransmissores e nos ajudam a largar alguns hábitos que a gente não goste muito, que a gente queira largar. Então, consumo de cigarro, de bebida de álcool, já foi bem comprovado que em crianças e em adolescentes que meditam tem um sucesso muito maior para essa parada, se esse for o desejo. Ao mesmo tempo, os estudos que começaram a ver mais o que acontecia então no cérebro mostraram que a meditação ajuda nós termos ondas cerebrais mais benéficas. Ao invés de nós termos aquelas ondas muito agitadas, que nem a gente pode ver na figura, na primeira linha, que são as ondas que nos deixam muito ansiosos ou em alerta, nós conseguimos entrar em fases mais benéficas, mais interessantes para a proteção do cérebro, que são ondas alfa e ondas até gama, onde a nossa fixação da memória fica muito mais aguçada. Além disso, nós podemos ver aqui que várias
de figuras muito importantes dentro da ciência começaram a estudar profundamente o cérebro através de exames de imagem muito refinados. Nessa foto a gente vê um pesquisador famoso que estudou o cérebro das pessoas que meditavam há muito tempo. E esses cérebros, de alguma maneira, tinham um benefício bastante grande. Nessa figura nós podemos ver que os lobos que têm uma relação maior com a sensação de bem-estar, tolerância e inclusive compaixão, foram aumentados em pessoas que praticavam meditação por bastante tempo. Essas pessoas nos ensinaram isso. Ao mesmo tempo, a própria substância cinzenta pode ser aumentada. Isso é algo bastante novo. A ciência traz um respaldo enorme para mostrar o quanto a meditação modifica os cérebros. Novamente, quanto mais cedo a gente consegue fazer isso, melhor o benefício a longo prazo. Portanto, o cérebro das pessoas que se exercitam, assim como o corpo que se exercita, fica muito diferente. Esse é um trabalho brasileiro que mostra com bastante clareza que a gente consegue diferenciar o cérebro daquela pessoa que faz a meditação com treinamento e daquela que não faz. Mais uma vez, conseguimos ver que há mesmo evidências bem significativas para que haja melhora do cérebro, espessamento do córtex cerebral. E isso é algo recente que nós queremos compartilhar com vocês. A ciência nos traz um respaldo muito grande para mostrar que isso é um instrumento que quanto mais cedo for usado ao longo da vida, melhor, menos envelhecimento provavelmente teremos a nível cerebral e melhor também trabalho com a nossa afetividade a gente pode ter. Aqui só para evidenciar, e a melhora da cognição, da nossa capacidade de aprendizado melhora realmente bastante com o treinamento da meditação, desde a criatividade até outros aspectos como a memória, inteligência, a redução da ansiedade, o aumento da produtividade, isso tudo visto em crianças e adolescentes que meditam nas escolas com regularidade. Então, esses trabalhos nos mostram que realmente, se nós quisermos daqui a pouco ter um desempenho melhor, talvez para adolescentes que estão perto do período de vestibular, isso pode ser uma das estratégias, uma das técnicas que nos ajude bastante nessa eficiência. Memória de trabalho, essa memória que a gente guarda, aquilo que nós aprendemos na escola para usar, evidentemente bem estudada e mostra esses benefícios. Também o que nós notamos muito é a melhora dos relacionamentos. Hoje, muitas vezes, estão sendo o ponto que a gente precisa colocar mais atenção na nossa vida. Os relacionamentos, sejam eles entre os colegas, entre os professores, os pais, todos eles a gente consegue notar uma melhora. Os trabalhos mostram isso com bastante clareza. Nós percebemos que há uma regulação emocional em funções executivas, como ali fala, que nos permitem com que esse relacionamento possa ser bem incrementado. Além disso, um outro trabalho mostra que o que é fundamental é que a gente não faça uma vez ou outra, mas o que faz a diferença é o treinamento. E dessa maneira, fizemos uma porção de trabalhos aqui mesmo no Brasil, na nossa realidade, que você está convidado a participar, para as pesquisas, para nós vermos o que nós temos aqui, além de todos os dados internacionais, o que nós conseguimos aqui com as nossas crianças. Nós podemos dizer que mesmo 20 minutos por dia podem ser suficientes para reduzir o estresse, reduzir a internação hospitalar e o seu tempo, o consumo de tabaco, de álcool e de outras drogas. Ao mesmo tempo, melhora do desempenho, a matemática foi uma das coisas mais estudadas, professores de matemática podem ficar atentos a isso e outros também. Redução de déficit de atenção e hiperatividade, os sintomas de déficit de atenção que são tão frequentes no nosso dia, não é assim? E esses podem também ser melhorados. Existem técnicas especiais para que a gente possa utilizar isso de uma forma melhor. Melhora da pressão arterial, da frequência cardíaca, aumento da sensação de bem-estar e melhora da felicidade. Quem não quer isso, né? Então, desta maneira, nós podemos ver que os nossos resultados aqui, medidos já no Brasil, na nossa escola modelo, nos mostraram que nós conseguimos redução da impulsividade, mais aumento da empatia, da capacidade de nós nos colocarmos no lugar do outro e que, portanto, nós acreditamos que leve ao desfecho de redução de violência e melhora do relacionamento interpessoal, ou seja, uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. É isso que nós acreditamos, é isso que nós queremos.
Agora, depois de tudo isso, a nossa recomendação é que você mesmo seja o próprio cientista dessa história toda. Vivencie e descubra quais podem ser os benefícios que essa técnica, que a meditação pode trazer para a sua vida. Que depoimento excepcional, não é verdade? Vocês viram quanto de benefícios extraordinário a meditação traz? Inclusive até propicia a formação de novos neurônios no cérebro, aumenta a massa cinzenta, melhora a memória e tantos outros benefícios. E olha que interessante que ela enfatiza acostumar as nossas crianças desde cedo a meditar, não é? O quanto de benefícios essas pessoas, essas crianças terão quando forem adultas. Pois é, minha gente. Então, a meditação é algo extraordinário. Mas meditar é como correr, por exemplo. Ninguém começa fazendo 30 minutos e da melhor maneira. Primeiro, é preciso praticar aos poucos. Comece com 1 minuto de meditação ou com exercícios de atenção plena, com observar a si mesmo e o ambiente em volta, em pequenos momentos do dia. O exercício simples ensina a mente a ter foco no presente. Quanto mais focada a mente, mais profundo é o estado de meditação. Os mantras também podem ajudar na hora da meditação. Isso porque eles ativam 2 áreas cerebrais, a fala e a audição. A pessoa fica mais presente, evita a dispersão. Além disso, os mantras têm mensagens positivas e acreditar naquilo que está sendo dito faz bem à mente. Portanto, se você quer todos esses benefícios maravilhosos em sua vida, eu te convido a conhecer o treinamento que vem transformando muitas pessoas, a vida de muita gente. Basta você clicar no primeiro link aqui abaixo da descrição para conhecer o treinamento Equilibre-se. Está revolucionando e transformando realmente a vida de milhares de pessoas. Você vai se apaixonar com o depoimento de várias alunas, vai ficar impactada, tenho certeza. Então, por hoje é só. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com mais pessoas. Cada vez mais nesse mundo que a gente está vivendo, toda essa situação global, e esses ensinamentos são muito importantes. A meditação traz de volta o ponto de equilíbrio que todos nós estamos precisando demais. Tá certo? Então, beijos de luz em seu coração e até o próximo vídeo.